Você deve conhecer pessoas que são muito acomodadas, que sempre deixam para que o outro resolva, que venha em seu socorro. Assim como tem pessoas que parece que tem um vazio crônico, por mais que você dê algo para ela, faça algo para ela, é sempre insuficiente. Ou pessoas que, por exemplo, quando amam alguém, parece que precisa destruir esse outro que ama. Ainda também aquelas pessoas que têm uma necessidade de controlar tudo. Controlar quanto ganha, quanto gasta, mas com muito exagero. Aquela pessoa que precisa de um Habib's e diz assim, vamos dividir exatamente, eu não comi essa esfirra, então não vou pagar. Ou aquela pessoa que impõe a sua presença com seu famoso, você sabe com quem você está falando? Pensar um pouco por que essas pessoas são assim vai ser o assunto da aula de hoje do nosso curso Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Muito bem, pessoal, estamos aqui na nossa aula 3, seguimos no livro Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Aqui estamos no capítulo 4, em que ele trata sobre personalidade e caráter. Vou seguir no mesmo esquema, o livro, que é o PDF que eu já enviei para vocês, mas também eu fiz um esqueminha, né? Fiz lá um resumo e mandei no grupo do Telegram. Se você quiser participar, basta procurar no Telegram, Saulo Dorso Ferreira Psi, tudo junto, e pedir para entrar no grupo. Então, como é que o capítulo começa? Fazendo uma distinção entre personalidade e caráter. Quando ele fala de personalidade, é trazido o termo persona, e persona significa máscara. Isso vai ser um assunto lá na frente numa aula de Jung. No caso aqui, persona é tomada como uma pessoa na sua totalidade, ou também na totalidade das funções psíquicas. Por isso que no texto é feita uma equivalência de personalidade e aparelho psíquico. É feita então na sequência uma distinção entre personalidade e caráter, colocando que o caráter é algo mais específico, é uma marca, é uma gravação, é um traço. Recordem agora daquele traço minêmico que eu fiz na aula de interpretação dos sonhos e primeira tópica, tá vendo aí, ó? Então pensem que nesses riscos, então pensem aqui, ó, eu tenho esses vários traços minêmicos e a base do caráter está justamente aí. O que a psicanálise vai dizer sobre isso? Que esses elementos da sexualidade infantil principalmente, lembra que os traços mais profundos têm a ver com a sexualidade infantil, esses elementos da sexualidade infantil excluídos da vida sexual do adulto, ou seja, algo que ele não vai utilizar como finalidade sexual, isso não vai ser perdido, isso vai ser utilizado ou vai fazer parte de elementos do seu caráter. Só que como isso vai acontecer? Esses traços minêmicos, via transformação, que vai ser sublimação ou formação reativa, vai se transformar numa série de características que vai formar um tipo de caráter. Então, esses traços minêmicos sofrem transformação, sublimação. Sublimação, eu vou pensar numa finalidade não sexual para o impulso e uma finalidade socialmente aceita e valorizada. Tanto é que a sublimação é a melhor saída para as nossas pulsões básicas sexuais e destrutivas. Então, sublimar, produzir cultura, por exemplo, é uma forma super saudável de fazer isso. E é uma forma de dar destino a esses traços minêmicos sob forma de traços de caráter. A outra maneira é via formação reativa. A formação reativa é uma defesa, que a gente vai falar mais disso numa aula sobre mecanismos de defesa, em que o impulso original ele é invertido. Então, se existia ali uma tendência a destruir, o impulso contrário vai ser um excesso de cuidado. Então, aquela coisa assim, sei lá, tem hora que meu filho quer esganar, eu vou para esganar e falo assim, oh, minha coisa mais linda do mundo, fica quieto, senão eu vou te jogar pela janela. A gente faz muito isso, e por isso que eu desconfio de pessoas que são muito cordiais, pessoas que são muito cuidadosas de forma caricatural, né? Os que me chamam de abençoado, né? Já tenho de querido, eu tenho um certo pé atrás, será que é querido mesmo ou isso é formação reativa? É claro, isso, quanto mais caricatural for, mais a ver com formação reativa. Enfim, então esses traços, via essas duas transformações, vão dar origem ao tipo de caráter. E aí nós vamos pensar o seguinte, o texto base para pensar essa aula é aquele texto do Freud chamado Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, que o Freud vai falar das fases do desenvolvimento libidinal. Então, dividido assim, fase oral, fase anal, fase fálica, complexo de Édipo, período de latência, fase genital.
Então ele pensa nisso, e essas fases são pensadas, encaixadas dentro de grandes períodos de tipos de relação de objeto. Então até coloquei no resumo para vocês. O primeiro tipo de relação com os objetos que fazemos no mundo é um tipo de relação autoerótica, em que nós tomamos o próprio corpo como fonte de prazer, porém não temos a consciência desse corpo. Então o bebê, pensando nessa fase autoerótica, na fase oral, está lá sendo amamentado, está com a boca no seio, ele tem o prazer na região da boca, mas ele não tem uma consciência assim, estou eu aqui mamando no peito da minha mãe ali. Não tem essa complexidade. Simplesmente é um prazer não localizado, porque falta um eu ainda. Falta o ego formado ainda, falta essa consciência de si. Isso é o autoerotismo. Quando passa a existir a consciência de si, que é a passagem da fase oral, fase anal, a fase anal promove essa passagem, começa então a formação do eu, né, mais estruturado esse eu, a consciência de si aparece, e agora eu tenho uma inauguração do período narcisista, é a fase narcísica. E dentro do narcisismo eu vou ter tanto a fase anal, que promoveu a passagem, e o ápice do narcisismo, que é justamente a fase fálica. A fase fálica é o ápice do narcisismo, e obviamente ela vai dar de cara aqui com o complexo de Édipo, a castração, que a castração está dentro do complexo de Édipo. Castração seria o destronamento do narcisismo. Então a pessoa perde seu lugar narcísico e passa a ser mais um no meio a muitos. É a hora que você tem que reconhecer o outro como o outro e reconhecer sua insuficiência. Essa é a castração. Aí é a hora então que as investidas libidinais da criança se retraem, vem a fase então do período de latência, criança um pouco mais fechada, então na puberdade reaparece essa sexualidade, então temos a fase genital. Então imagine que vários desses elementos são usados depois na fase genital, naquilo que se refere à sexualidade, porém vários desses elementos não são utilizados nessa sexualidade, mas eles se transformam via formação reativa ou sublimação em traços de caráter, e o somatório desses traços de caráter vai formar os tipos de caráter. Sendo assim, eu vou ter quais caráteres? Caráter oral, caráter anal, caráter fálico e o caráter genital. Pelo menos para pensar aqui agora. Reich vai ampliar essas coisas mais para frente. Então pensemos assim. Então o primeiro tipo de caráter, caráter oral. É legal pensar que tipo de relação que existe com o objeto, é uma fase autoerótica, não existe a consciência de si, existe então aquela experiência de o bebê estar ali passivamente, o seio aparece para ele até resmunga, mas o seio aparece, e é legal pensar nessa hora em três possibilidades. O bebê que chora e o peito aparece sempre, o bebê que ainda precisava de amamentação, mas foi privado disso antes do tempo, e aquele bebê que começa a ter seus dentinhos e começa a morder e tem prazer em destruir o seu objeto nutriz. Então esses três tipos vão formar os três tipos de caráter orais. Então esses três tipos que eu falei para vocês são três experiências de incorporação. A gente vai dizer então que nessa fase oral a experiência do bebê com o mundo se dá pela via oral. Então não é simplesmente assim, a pessoa teve uma questão lá com a chupeta e por isso que ela funciona assim. Não é tosca assim o raciocínio. O raciocínio é que o bebê inicialmente, a criança, tem uma experiência por muito tempo. A vida toda dela até então é toda experienciada via boca, via incorporar coisas, incorporar objetos, ainda que sem essa consciência, depois começa a ter essa certa consciência. Então nessa fase, esses três tipos estão dentro da incorporação. Mas dentro da incorporação eu vou pensar que existem dois tipos que são de sucção, o satisfeito e insatisfeito, e um tipo que é de destruição, que é o morder. Dentro então dos tipos orais de sucção, eu vou ter o caráter oral satisfeito, que ele traz aqui na página 28, ele traz na página 28 algumas características. Então, quem que é esse oral satisfeito? Observe-se dessa forma, um dos traços mais marcantes do caráter oral de um indivíduo é a certeza de possuir tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. Em suma, tratam-se de indivíduos que enfrentam a vida com um otimismo imperturbável e ingênuo. Aqui, este otimismo reveste-se na espera, tida como certa de um ser protetor e continente que cuidará do sujeito e proverá tudo aquilo que for necessário na vida.
É o famoso bebezão no mundo que não se esforça, não corre atrás de nada, porque sabe que quando apertar, um grande peito gigantesco da fantasia infantil dele vem para salvá-lo. É a pessoa que muitas vezes pode ficar naquela posição de Deus proverá. Eu não vou fazer nada porque as coisas vão no tempo de Deus, ou não vou fazer nada porque as coisas vão no tempo de, sei lá, no tempo da energia. Acaba atribuindo que as coisas vão acontecer porque tem que acontecer. Só que enquanto esse sujeito está aí, vai acontecer no tempo que tem que acontecer, o pessoal em volta está trabalhando para restaurar uma situação. E aí depois que o pessoal consegue restaurar tudo, por exemplo, teve lá um abalo, caiu lá uma igreja, caiu lá uma cidade com um terremoto, não sei o que, esse assim, calma gente, vocês estão na pressa de vocês, a coisa acontece no tempo que tem que ser. Só que a galera tá lá, os bombeiros, os engenheiros, as pessoas, os voluntários, reestruturando tudo. Depois que está pronto, esse sujeito chega e diz assim, tá vendo, você se preocupa à toa, deu tudo certo no final. Então é o famoso passivão, né? Porque ele espera sempre que um grande peito venha salvá-lo. Então aqui, ó, otimismo, generosidade, despreocupação, desprezo pela realidade, confiança cega no futuro, constituem os traços desse caráter. Então esse é o oral satisfeito, essa pessoa super acomodada. Na sequência ele traz aqui aqueles que tiveram uma experiência insatisfatória de amamentação. Então imagine nessa fase de incorporação via sucção, experimentando o mundo dessa maneira, mas enquanto essa pessoa ainda precisava do cuidado, do seio, né, dessa presença nutriz do outro, o outro saiu de cena. Então fica uma marca de um vazio crônico, trazido assim, por exemplo, ó. Em seu comportamento, esses indivíduos parecem estar sempre pedindo algo sob forma de solicitação ou exigência imperativa. Espera. A maneira como expressam seus desejos tem algo do caráter de uma persistente sucção. Não conseguimos afastá-los com argumentos nem atos duros. Podemos dizer que se agarram aos outros como sanguessugas. Essa é uma frase do Karl Abra, importantíssimo nesse ponto da nossa aula. Karl Abra que foi um dos mestres da Melanie Klein. Então, vai procurar o cara que vale muito a pena. E diz aqui, ó, a impaciência nelas é típica. Concomitantemente, a relação com as pessoas efetua-se através de uma descarga oral. Trata-se, no caso, de uma intensa urgência de falar, de um fluxo aparentemente inesgotável de pensamento. Então são essas pessoas que, para tentar dar conta desse vazio, ficam sugando e sugando e sugando e sugando e sugando o mundo. Até coloca uma coisa interessante, ó. A capacidade para absorver novas ideias desdobra-se quase sempre em comportamento de aspecto mais positivo. Tem algo de positivo aí. Se de um lado o indivíduo torna-se mais informado, menos obtuso, mas também se transforma numa pessoa consumista e modista. Afinal, cada hora está com um peito novo na boca, sugando, 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 e é insuficiente. Agora eu virei budista, e tal, mas agora eu virei, sei lá, virei de uma outra religião X. Agora eu larguei as religiões, eu sou um cara de tal maneira. Então cada hora chega com uma nova novidade e suga, 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 e sempre é insuficiente isso. É o vazio crônico, não se preenche de forma alguma. Depois a gente sai dessa estrutura da sucção e pensa no morder. E ele traz aqui o caráter oral canibálico. O canibálico, nesse termo você vai entender na hora o que significa. É o famoso movimento, é a famosa dinâmica do crime passional. Eu te destruo porque eu amo. Então nessa experiência nutriz, sugando o seio, que o dente aparece, começa o prazer de destruir o objeto que me nutre. Então ele coloca aqui, ó. O processo de irrupção dos dentes leva a criança a substituir o prazer de sucção pelo prazer de morder. Este deslizamento de modo de satisfação oral inaugura o período canibálico da fase oral. Nesta fase aparece pela primeira vez uma relação com o objeto sexual que é marcada pela ambivalência, tanto preservar quanto destruir. A coexistência de duas valências afetivas opostas dirigida ao mesmo objeto, prazer, incorporação e destruição, mordida. Tanto é, quando você olha um bebezinho e fala assim, nossa, que bonitinho, olha esse pé, parece uma bisnaguinha, que vontade de morder. Então, de tão atraente, de tanto amor que é sentido, a vontade de destruição meio que vem junto. Mas também a gente pode pensar, outra forma também legal de pensar, que ele põe aqui, ó, a derivação do sadismo oral em traços de caráter pode ser aprendido no uso agressivo da linguagem. Aquela famosa língua bifurcada, assim, né, ó. Então eu te amo tanto que eu falo essas coisas que te destroem. Quem nunca teve uma tia assim, ou tem uma tia assim, ou mãe assim,
Fala assim, olha, eu vou falar alguma coisa, mas porque eu gosto muito de você. E acaba com a pessoa. Mas olha, filhinha, eu só falo isso porque eu gosto muito de você. Beleza, saímos da boca, vamos entrar agora no ânus. A gente vai sair do caráter oral e vai pensar no caráter anal. É interessante pensar assim, a grande problemática na fase oral desse autoerotismo era essa incorporação do mundo e do outro, de si mesmo, apesar das não distinções do outro e do si mesmo. Mas a experiência de incorporação. Agora vem um outro tipo de fase, uma grande fase, a fase anal, onde aparece então o eu nesse momento, a consciência de si. Você pensa no bebê na fase anal, ele está preocupado agora com aquilo que sai de dentro dele, ele é forçado a pensar no dentro dele, aquilo que ele produz, que é um cocô, que é o Freud vai dizer que inicialmente é um presente que ele traz para os pais. Então tem toda uma nova dinâmica de relação com o mundo. Eu tive uma experiência recente, meu filho nessa fase anal, era uma questão pra ele, a gente foi viajar, mas o lance dele era assim, preciso fazer cocô, ele entrava numa puta piração, fazer o cocô, não posso fazer cocô, não posso fazer cocô, toda a questão que você enxerga claramente nessa fase anal, né? Então a problemática toda passa por essa via. Se antes a relação com o mundo é pela via oral, agora é pela via anal, a via do controle, a via da preocupação, da expectativa do outro com relação a nós. Então a criança nessa fase, se antes ela podia mamar em qualquer lugar, com o peito em qualquer lugar, agora tem a preocupação. Você não pode fazer mais cocô em qualquer lugar. Avise que você tem que ir no banheiro. Avise que você tem que ir na privadinha. Fez cocô? Avisa que tem que limpar, não pode ficar sujo. Então a criança ela é invadida por uma série de regras de convívio, de relação, que ela tem que se adaptar por conta dessas questões anais. Claro que a coisa não se limita a isso, obviamente. E é legal pensar também nessa fase, quando a criança começa a apresentar a vergonha. Então mesmo a criança, quem convive com criança pequena já deve ter visto essa cena que é muito bonitinha, que a criança ela se esconde, por exemplo, atrás da cortina, você só vê os pezinhos dela atrás da cortina assim, porque ela tá lá fazendo o quê? Cocô. E aí ela sai aquela cara de... olhando pro infinito, quem tem filho sabe o que eu tô falando. E aí você fala, você fez cocô? Ou às vezes falar que sim, aí você vai ter um cocôzão, você vai limpar. Então é uma fase de vergonha também, começa a colocar um lugar privado para então poder fazer o cocô. Então eu saio de perto do outro, porque toda uma questão de preocupação com a estima do outro. Então nessa fase muita coisa está rolando, por isso que eu coloquei aqui, ó, caráter anal, que é a fase do controle dos esfíncteres. Aí tem o seguinte, duas possibilidades, prazer na passagem das fezes, porque é prazeroso, né? É gostoso fazer isso, todo mundo aqui gosta, super prazeroso. É a fase do presente, então todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo, você pode ser a pessoa mais bonita, fofa e cuidadosa e bem cuidada do mundo, ou a pessoa mais largada do mundo. No final do seu cocô você para e olha e fala, uau, caramba! Você tem essa relação de paixão pelas fezes, né? Pelas nossas, não do outro, obviamente. Então tem isso que é resquício dessa fase, que aí vai colocar aqui, é tanto um prazer na passagem das fezes, mas depois aparece um outro tipo de prazer, que é o prazer no controle das fezes. É o prazer da retenção, que geralmente quando a gente fala da fase anal, normalmente se pensa mais nesse aqui. Mas é interessante pensar no seguinte, esse que tem o prazer em expelir as fezes, é o prazer de fazer o cocô, o prazer de passar a mão na bosta, obviamente que não é exatamente, obviamente não é passar a mão na bosta literalmente, mas tem criança que faz isso inclusive, que via sublimação é a possibilidade para o artista. Até ele coloca aqui o artista plástico, vai justamente mexer, meter a mão na massa, meter a mão na merda via sublimação. Mas eu vou ter o tipo via formação reativa, que esse prazer de mexer na merda vem com excesso de cuidado, assim. Né? Então, excesso de limpeza, excesso de organização, não gosto de nada que seja sujo. Por isso que a gente até brinca assim, que quanto mais uma pessoa tem essas autoproibições e proibições para o outro, quanto mais higiênica ela é, quanto mais pudica essa pessoa é, mais o prazer que ela está lutando contra da sujeira, da merda, dessa experiência anal, dessa experiência prazerosa de passagem das fezes. Então, normalmente você vai ter, via a sublimação, esse artista que eu coloquei para vocês, mas normalmente quando você fala do anal, se pensa muito no tipo reativo,
que é aquela pessoa controladora, aquela pessoa preocupada com a ordem, preocupada com a organização de tudo. E aí ele traz algumas características bem interessantes, que é aqui, ó, por exemplo, ó. A ordem exprime-se pelo colecionismo, a preocupação de tudo classificado, o apego à minúcia. A ordem doméstica, por exemplo, quando confundida com a limpeza excessiva e exagerada, constitui-se como um dos traços marcantes desse caráter, né? É a criança no hábito de higiene, de estar bem limpinha, ela leva isso para o mundo, então a casa tem que estar impecável. O carro com plástico no banco, aquele tapete que a pessoa põe, a casa é branca para o tapete branco e não quer que ninguém pise no tapete. Não. Por que põe o tapete se não é para pisar no tapete? Justamente que não é para pisar, é para limpar a casa e a pessoa quer parar e ficar olhando a casa limpa. Assim, eu não quero que nada esteja sujo aqui. E obviamente, conforme a pessoa está limpando, ela está se livrando do prazer com relação à sujeira, à merda. Aí o outro caso que traz aqui, na vida prática, pessoas com tais traços dividem todas as coisas. O marido, por exemplo, fará cálculos para demonstrar à esposa que seus gastos respectivos não são iguais. E por aí vai. Aí depois traz uma outra grande característica, a parcimônia. Revela-se como a expressão do prazer anal em reter e conservar as fezes, que foi em seguida deslocado para as áreas do comportamento. É o famoso avarento. Eu não quero gastar dinheiro com nada, eu quero todas as fezes para mim. Eu quero reter tudo para mim. Eu quero inclusive reter meus afetos, eu não falo dos meus afetos. Tudo é para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. É a famosa pessoa, eu brinco em sala de aula, era sempre divertido em sala de aula isso, que eu colocava. A pessoa com esse caráter fica sempre com cara de cu, literalmente, né? Então a pessoa fica naquele controle de não dizer nada, e obviamente quando uma pessoa que tem esse caráter anal fala alguma coisa, ela vai falar o quê? Né? Se a cara é de cu, obviamente que o que fala é merda. Isso pode parecer só um monte de palavrão que eu estou trazendo aqui, mas não é, porque na fantasia dessas pessoas, elas sabem que elas estão ali retendo algo e quando fala alguma coisa se preocupa, falei demais, fiz merda, não devia ter falado, o que o outro vai pensar agora, né? Então até acontece isso, aquele, sei lá, o aluno que nunca falou nada e um dia e fala alguma coisa, depois se retrai e fica até mal com o que disse, né? Preocupado, assim, falei coisa que não deveria. Mas é o aluno que está ali, a pessoa os outros estão se expondo e está quietinho assim, dizendo tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, porque ele sabe o que é o certo, porque ele é um especialista em lei. Né? O cara que vai assim, o grande barato do anal é ir na Calunga, né? A Calunga é uma papelaria aqui, não sei se tem no Brasil todo, mas em São Paulo tem. Vão comprar etiqueta, vão comprar canetas coloridas. É o cara, é a pessoa que é muito legal em faculdade. Assim, ó, precisamos de alguém para colocar o trabalho nas normas da BNT. Cara, larga na mão do anal que ele vai deixar a coisa assim, encaixadinha. Ele se encontra muito bem nesse lugar de organização. E outro aspecto é a obstinação. Em sua experiência psíquica pode ser considerada como um prazer em dominar os outros, olha só. Acompanhado do medo de se deixar influenciar pelo outro. A obstinação, em todo caso, significa apego e retenção mental de uma ideia, independente de seu valor social ou cultural. Que é o famoso cara inflexível, né? Então, nas várias situações eu preciso ter flexibilidade, não tomo as coisas ao pé da letra, é assim, ponto final. E esse caráter anal é isso, a coisa é assim. Não, mas estamos numa outra situação. Não, o que é certo é certo. Ó, esse trecho aqui teve um acidente, pega só um tantinho aqui do acostamento. Não, o acostamento não pode pegar. Mas está todo mundo pegando. Não, as pessoas estão pegando, mas está errado. Eu vou continuar aqui. E você insiste nesse lugar. Então, tem essa retenção, né? Essa obstinação com uma ideia, com um comportamento. Também pensando na teimosia. Então, o que caracteriza uma teimosia? É isso que eu penso, ponto final. Não vou abrir minha opinião de jeito nenhum. Muitas vezes, até nos trabalhos de grupo, tá todo mundo ali dando opinião, ele fica quieto. Não vou falar nada. E aí, e você acha alguma coisa? Não. Não, vai fazendo, deixa até a coisa ir para um rumo ruim, aí quando deu merda, e agora? Eu tenho uma ideia. Aí vai lá e faz todo um controle e faz a coisa exatamente como ele sempre pensou naquilo. Bom, aí na sequência nós vamos ter aqui... eu até coloquei no resumo assim, tem uma dupla norma. Não se deve sujar com excrementos e urina, né? Então
essa limpeza constante. E 2, as excreções devem se efetuar em horas mais ou menos estabelecidas, nesse rigor. Aí chegamos no último caráter a ser trabalhado hoje, que é o caráter fálico. Fálico vem da palavra falo. Falo não é o pênis, mas é uma dimensão imaginária do pênis, é um exagero de pensamento. E a gente vai pensar que na infância o pênis é tomado como falo porque é atribuído grande importância para ele. O menininho lá todo orgulhoso com seu pipi, mostrando para tudo quanto é lado, fazendo xixi, né, brincando de espada com pipi, e a menina também acredita que tem o falo ali. Freud faz uma distinção depois disso. Quem quiser saber mais, eu indico o meu curso Freud do Zero, que tem no YouTube, ou Édipo do Zero, que também tem no YouTube. Lá eu falo bastante sobre essa diferenciação, o destino do falo em um e outro. Eles têm lá os órgãos genitais dele, mas não tem da função genital. Então o que é feito? Existe esses órgãos são inflacionados na fantasia, né? São exagerados. Tanto é que a fase que o menininho quer pegar a espada e fica com a espada para cima e para baixo. Tem toda então tem toda uma questão de problematização, como é que os meninos vivenciam isso e as meninas vivenciam isso, mas independente dessas vivências, que você vai assistir num dos cursos que eu falei, você vai ter então esse exagero de algo em si mesmo, e aí até vai ser colocado no livro que o falo é tomado pelo próprio ego da pessoa. Então por isso que eu falei no começo do vídeo, o famoso, você sabe com quem você está falando, olha o tamanho do que eu estou falando. Então é aquela pessoa que vai chegar, né, às vezes tinha em sala de aula, assim, chegava aquele professor, porque eu sou pós-doutor e não sei o que lá, eu tenho isso, eu estudei não sei aonde, eu fiz tal coisa. Ele passava boa parte da aula dele contando o tamanho da formação e do currículo dele, olha o tamanho. Eu lembro numa época que eu estudava num lugar que tinha um cara que toda pergunta que ele ia fazer, ele tinha que citar que ele era médico, que ele era doutor em medicina. Então era assim, alguém tem alguma pergunta? Sei lá, vamos falar sobre... Era uma palestra sobre acompanhamento terapêutico. Alguém tem uma questão? Aí vem um cara assim... Bom, eu sou médico, né? Eu fiz a faculdade tal, eu tenho mestrado, não sei onde, doutorado, não sei aonde, e eu faço isso, e falava. Então, aí vinha com uma pergunta depois, tantufas, né? Uma pergunta bem sem nexo, simplesmente parecia para falar a formação dele. Então é o famoso, uau, caramba, como você é potente, hein? Meu Deus. Então algumas características: aspecto de arrogância e vigor, relação narcisista com os objetos, né? Então ele está sempre, o outro está ali para ficar justamente olhando para ele. Eu quero os outros próximos de mim, mas não para validar vocês, mas porque vocês me desejam e me mantenham aqui nesse trono. É o trono máximo do narcisismo, é a fase fálica. Aí eu coloquei aqui, ó, próprio genital / ego, porque a questão do falo e o ego são equivalentes nesse ponto. Ele põe assim, ó, para você ver essa equivalência. Segundo Reich, esse narcisismo fálico revela-se por uma concentração orgulhosa no próprio genital. Em sua forma típica, a análise revela uma identificação do ego como um todo, ao falo. A concentração do orgulho no próprio falo revela-se assim como uma concentração orgulhosa do próprio ego. Então essa pessoa que precisa exagerar os seus feitos, exagerar a sua potência, dizer, como eu falei para vocês, quem sou eu, você sabe com quem você está falando, todos esses exageros para mostrar assim, olha o tamanho do meu falo. E é interessante pensar que via formação reativa eu vou ter o oposto disso, né? Então aquela pessoa que vai, imagine se a questão do caráter fálico é esse exagero para cima, vamos imaginar na formação reativa um exagero para baixo. Ele até coloca aqui, ó. Ele põe assim, ó. Já nos segundos, onde a formação reativa ocupa largo espaço na estruturação do caráter, o esforço de realização pessoal torna-se peculiar, desembocando não raramente num sistema do tipo paranoide fechado, circular, de pouco valor social ou cultural. Isso seria via formação reativa. Então, via formação reativa, esse fechamento mais paranoide, e na via não reativa, esse exagero da potência. Então, de fato, é o menininho de 5 anos com a sua espada, é a menininha lá exibindo também o seu falo, entre aspas. Então, o fálico narcisista é esse mesmo sujeito que está fazendo isso, que vai lá abrir o escapamento do carro para passar assim. Porque na fantasia dessa pessoa, quando ele passa com aquele escapamento, as pessoas estão assim, nossa,
que pessoa poderosa, meu Deus, que escapamento é esse? Passa empinando a moto, tá. Supondo que o outro está assim, nossa, meu Deus, que potência essa moto. Claro que quem estoura a moto não significa que essa pessoa é fálico narcisista. É uma brincadeira aqui, obviamente, para ajudar a ilustrar, mas são momentos fálicos da pessoa, né? Mas tem aquela pessoa que tem predominantemente uma postura fálica frente ao mundo. Até brinco com os alunos que você tem a tendência de ficar baixando o tempo todo na frente dessa pessoa, nossa, e baixa, que é justamente o falo passando de um lado, o falo passando do outro. Aí um outro ponto muito legal que ele traz é assim, ó. Um outro fator a ser mencionado é que a vaidade fálica ferida narcísica, resulta em depressão instantânea ou determina uma agressão viva. Nesse sentido, a agressão defensiva fálica é uma agressão onde predomina a forma sobre o conteúdo. A agressão está muito mais no como do que naquilo que é efetivamente feito ou dito. E por fim, uma coisa bem interessante que o Reich conseguiu localizar nos seus atendimentos e na delimitação do caráter fálico, tem assim, ó. Finalmente poderemos estabelecer que para o homem de caráter fálico, o pênis não se encontra a serviço do amor. Olha que interessante. O pênis não está ali a serviço do amor, ele ainda se equivale ao falo, nesse nível mágico, e põe assim, ó. É utilizado enquanto instrumento de ataque e vingança contra a mulher. As mulheres de caráter fálico são, por outro lado, predominantemente motivadas pelo desejo de tornar o homem impotente ou de fazê-lo parecer impotente. Detalhe que eu não coloquei aqui no resumo e não tem no livro, mas você vai encontrar, eu vejo isso muito na prática clínica, vejo isso em alguns textos, quando você tem aquele tipo de configuração familiar que o filho ou a filha é convidado, ou melhor, convocado a ocupar o lugar fálico. Tipo aquela família que o pai é um alcoolista, a mãe meio que elimina, coloca ele como um Zé Ninguém na história e fala assim, você agora é o homem da casa. Ou o pai morreu, você agora é o homem da casa, né? Acaba ocupando esse lugar, ou a mulher que ocupa o lugar da mãe da casa, a mulher do pai. Então, o menino que vira o marido da mãe e a menina que vira esposa do pai. Isso são convocações para lugares fálicos. Que se não acontecer o destronamento desse lugar, a característica vai ser essa. E aí você vai ter aquela lógica, por exemplo, de pessoas fálicas, o famoso comedor fálico, que sai por aí transando com todo mundo, come todo mundo, mas que na hora que a coisa fica séria, vai para algo mais íntimo, vai para alguma coisa para além da exibição fálica, vem uma impossibilidade. Então o que acontece? Na fantasia dessa pessoa, na fantasia desse cara, ele já tem uma alienação, ele já tem uma relação com a mãe, então ele tem que voltar para esse lugar. Então de alguma forma tem uma vingança com relação a essas mulheres que são impossíveis para ele, então ele só pode simplesmente agredi-las e não de fato ter uma relação com elas. E o mesmo para a mulher. Como ela tem essa alienação imaginária com o pai, ainda fica nesse lugar de esposa do pai, ela não pode ficar com nenhum homem, então ela pode provocar todos os homens, quando eles estiverem lá na sua potência, ela fala assim, mas isso é insuficiente para mim. E aí, então coloca o homem nesse lugar de fraqueza e sempre volta para esse pai idealizado, poderoso, que na verdade, tanto esse pai quanto essa mãe, são idealizados e ao mesmo tempo odiados, porque por conta do lugar que eles exigem dos dois aí, eles são obrigados a ficar nesse lugar fálico. Então o fálico tem mais essa característica. E por fim, eu fiz uma montagem aqui, então o que acontece? Passou por esse momento, chegou no clímax dessa fase fálica, vai acontecer o complexo de Édipo, acontece a castração, como eu falei no começo do vídeo, e vem o famoso período de latência, em que tudo isso meio que se acalma e lá na puberdade reaparece a sexualidade. Começa então a fase genital. É interessante que o Freud chama de genital, mas vai ter uma diferenciação que o Reich vai fazer também lá na frente, não vou adiantar, não vou falar muita coisa aqui, só vou adiantar algo que ele vai colocar assim. Acabou então o complexo de Édipo, período de latência, eu vou ter duas possibilidades. A forma sublimada de toda essa experiência, que vai dar origem ao caráter genital, né, o caráter mais flexível, o caráter mais saudável, e eu vou ter via formação reativa a formação do caráter neurótico, que é um caráter reativo e, portanto, não saudável. Então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.